Pessoal, se vocês estiverem preparados, a gente já dá início à aula. Vocês sabem o nosso esquema. Aqui a gente, qualquer dúvida, vocês podem me Professor, interromper ou mandar no chat. Pode falar, Marisa. por favor, será que você poderia, por favor, falar um pouco mais a respeito do trabalho? Eu fiquei com algumas dúvidas sobre a explicação da semana passada. Certo. Deixa eu ver se não é esse o arquivo. Hoje a gente vai falar finalmente sobre as medidas cautelares, tá certo? Aliás, é um tema muito legal, um tema muito importante e que tiveram algumas mudanças por conta do pacote anticrime. Então vocês devem ficar atentos. Aliás, essas mudanças que tiveram dizem mais respeito à consolidação de doutrina e jurisprudência, né, a colocação da doutrina e da jurisprudência dentro da lei do que a qualquer outra, né, do que reais inovações. Então vamos lá. Opa, deixa eu compartilhar com vocês o slide. Falar um pouquinho sobre as medidas cautelares, né? As medidas cautelares pessoais são as medidas cautelares que elas são aplicadas no caso dos agentes que estão sendo investigados ou que estão sendo processados criminalmente e por algum motivo o juiz acredita, né? O juiz, desde que provocado pelo promotor ou pela autoridade policial, acredite que essa pessoa não pode responder o processo em total liberdade, né? Quando eu digo total liberdade, pode ser uma prisão preventiva, uma prisão temporária, como também pode ser alguma outra medida que restrinja um pouco menos a liberdade, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, ou proibição de frequentar determinados lugares, proibição de entrar em contato com determinadas pessoas. Tudo isso faz parte das medidas cautelares, né? A medida cautelar que acaba sendo a medida cautelar clássica e que as pessoas têm mais conhecimento é a prisão preventiva. Lembrando que quando a gente está falando de prisão preventiva, é uma prisão que ela não serve para antecipação da pena. Inclusive, isso está explícito agora na lei, que ela não serve como antecipação da pena. Mas ela deve resguardar o bom andamento do processo, conforme a gente vai ver mais à frente. Mas antes de falar sobre as medidas cautelares em si, vamos falar um pouco sobre as características e princípios, né, das medidas cautelares. Então, a primeira característica é a instrumentalidade, né? Por instrumentalidade se entende que a medida cautelar ela deve ser eficaz para o que ela se propõe. Então, por exemplo, se o objetivo é evitar uma fuga, evitar que a pessoa fuja do local e não responda criminalmente pelo crime pelo qual ela está sendo acusada, seria a medida ela tem que ser adequada a evitar esse tipo de fuga. Então, por exemplo, um monitoramento eletrônico, uma proibição de se ausentar da comarca, uma retenção de passaporte, né, no caso, proibição de se ausentar do país com uma retenção de passaporte e, no caso mais grave, obviamente, a própria prisão preventiva. Se a pessoa não deve, se existe um justo receio que a pessoa esteja ameaçando alguma testemunha, a proibição de entrar em contato com determinada pessoa, né, ou seja, com determinada ou determinadas testemunhas, ela é uma medida eficaz para isso, né, coisa que, por exemplo, a proibição de saída da comarca não seria, uma vez que o que se busca em uma é diferente do que se busca na outra. E, de acordo com isso, o juiz ele deve aplicar a medida cautelar que seja adequada a atingir aquele objetivo. Outra questão é que
acessoriedade. Pela acessoriedade, né? Difícil falar isso aí. Pela acessoriedade, a medida cautelar, ela depende de uma investigação ou depende de um processo. Ela não existe, ela não tem vida própria. Ela somente pode ser utilizada para garantia do bom andamento do processo, mas ela não existe sem esse processo. É como se ela fosse é, uma espécie de contrato acessório, né? Sem o contrato principal, ele não tem vida própria. E ela busca prevenir, né? Então, outra característica é a preventividade. Ela busca prevenir determinada situação. Então, ela busca prevenir que o acusado fuja, busca prevenir que que o acusado cometa novos crimes, busca prevenir que o acusado destrua documentos, ameace testemunhas, ameace a vítima, mate a vítima, eventualmente, ou cometa outros crimes contra a vítima. Ela sempre busca algo preventivo. E ela é provisória, por isso o princípio da provisoriedade, né? Porque a medida cautelar, ela não deve existir sem que não existam os seus requisitos, ela não deve subsistir se os seus fundamentos já tiverem perecido. Então, por exemplo, imaginem que o juiz ele determine uma prisão preventiva baseado alegando que o acusado está tentando destruir documentos, né? Que ele tentou, de alguma forma, destruir uma gravação que demonstra que ele teria cometido o crime. Uma vez que os documentos foram colhidos e que os documentos já se encontram no processo, não há mais a necessidade de manter essa pessoa presa. Então, passado o motivo que deu ensejo à prisão preventiva, o acusado deve ser colocado imediatamente em liberdade. Além disso, outra característica é a proporcionalidade, né? Pela proporcionalidade, se entende que a medida cautelar ela deve ser proporcional à pena cominada ao delito. Então, imaginem só que uma pessoa ela está sendo processada por um crime cuja pena vai de 2 a 5 anos. Como vocês já estudaram lá em direito penal, né, na parte de penas, vocês sabem que de 0 a 4 anos, né, de um dia até 4 anos, deve ser aplicado o regime aberto, de 4 anos e um dia até 8 anos, o regime semiaberto, e acima de 8 anos, o regime fechado. Dessa forma, imaginem só que o acusado, ele é primário, de bons antecedentes, não tem envolvimento nenhum com organização criminosa, e o crime ele foi cometido sem nenhum meio, de uma forma que não é muito reprovável, certo? Que é a reprovabilidade normal daquele crime. E daí o juiz, ele verificando essas condições, ele chega à conclusão que, caso a pessoa seja condenada, é provável que ela seja condenada a uma pena que fique abaixo dos 4 anos, que fique muito próximo da pena mínima. Dessa forma, o juiz deve verificar a proporcionalidade porque imagine só que a pessoa fique presa preventivamente durante algum tempo e ela seja condenada ao regime aberto. Ela seria condenada ao regime muito mais gravoso do que o determinado por lei. Então, seria desproporcional a medida, tendo em vista que a prisão preventiva ela pode ser equiparada ao regime fechado. Então, o juiz ele deve verificar a proporcionalidade da medida. Isso não significa que ele não possa, que caso ele entenda necessário, ele não possa aplicar a prisão preventiva ou outra medida cautelar. Mas, nesses casos, também é importante que ele verifique se não é, né, principalmente nesses casos, é muito importante
que ele analise se outra medida cautelar diferente da prisão, alternativa à prisão, não seria mais adequada para o caso concreto. E, obviamente, caso o crime seja um crime mais leve, sempre será preferível uma medida cautelar. Aliás, mesmo em crimes pesados, mas principalmente quando o crime é mais leve, sempre será preferível uma medida cautelar alternativa à prisão. A questão... Professor, Pode falar, Vitor. referente a essa medida cautelar, isso não, por exemplo, a pessoa está lá cumprindo a medida cautelar, mas não exclui, por exemplo, o ato dela durante o cumprimento dessa medida cautelar cometer um crime, o juiz pode mudar sua decisão, pode aplicar uma outra pena em cima, embora ela já esteja dentro da medida cautelar, certo? Deixa eu Por exemplo, entender. no caso de uma tornozeleira eletrônica, essa pessoa está com uma tornozeleira eletrônica e ela tenta romper o lacre dessa tornozeleira. Sim, a gente já vai ver isso, mas é uma possibilidade. Imagina só, Vitor, que a pessoa, no seu caso, ela tenta romper o lacre da tornozeleira eletrônica, ou, no caso, ela é proibida de se aproximar de determinadas pessoas e ela se aproxima, ela vai buscar essas pessoas, ela é proibida de se aproximar da vítima, por exemplo. E daí ela vai ao encontro da vítima, ela procura a vítima. Nesse caso, né, nos dois casos, houve a quebra da medida cautelar. Sim. Então, o juiz, nesse caso, ele vai falar, olha, a medida cautelar não está sendo suficiente. E daí você já puxou, você já deu um spoiler, mas é um spoiler rápido. Né? E daí a questão da necessidade. O juiz vendo que é necessária uma medida mais gravosa, ele pode sim aplicar a medida mais gravosa. Caso ele veja que não é necessária uma medida tão gravosa, ele deve ficar com a menos grave. Então, nesse caso, o acusado tentou tirar a tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque ele desejava fugir, por exemplo. Nesse caso, como ele tentou tirar a tornozeleira eletrônica e foi preso, o juiz verificando que há a necessidade de uma outra medida mais gravosa, por exemplo, de uma prisão, ele pode sim decretar essa medida preventiva, essa medida cautelar mais gravosa. Então, o juiz ele vai fazer uma adequação de proporcionalidade e necessidade. Nada impede que a pessoa fique presa preventivamente, que é equiparado a um regime fechado, e seja condenada no regime aberto. Né? O que deve ocorrer, né, nesse caso, o juiz ele tem que verificar que que havia a necessidade da aplicação de uma medida cautelar mais firme, mais gravosa. Certo? Entendi. Então, em todos os casos, ela é mutável. O juiz pode mudar a opinião dele de acordo com os atos praticados durante a medida cautelar. Durante os atos praticados na medida cautelar e também conforme os atos do processo. Né? Se ele Tá. verificar que o acusado não tem mais... a liberdade do acusado não é mais um óbice para o bom andamento do processo, ele pode revogar a medida cautelar, né? Pode revogar a prisão preventiva, como também pode revogar as medidas cautelares. Assim como se o acusado, por qualquer motivo, ele demonstre que é necessária a imposição de uma medida cautelar ou que seja necessária a imposição de mais medidas cautelares ou a imposição de uma prisão preventiva, o juiz também pode. Isso daí é mutável no decorrer do processo. Né? Mas conforme a Entendi. gente vai ver daqui um pouquinho, sempre que for agravar, é necessária uma motivação e uma motivação idônea. Beleza, obrigado. Nada. Além disso, Vitor, existe a contraditoriedade. A medida cautelar, ela deve ser objeto do contraditório. Isso daí não significa que esse contraditório tenha que ser exercido antes da aplicação da medida. Imagina só que o juiz ele determine para uma pessoa que está sendo investigada uma prisão preventiva. E o juiz ele falou, a gente precisa prender preventivamente porque nesse caso a pessoa claramente está cometendo diversos crimes valentes do seu estado de liberdade para cometer diversos outros crimes. E daí o juiz determina a prisão preventiva desse acusado. Obviamente, não vai intimar o advogado, não vai intimar essa pessoa para que ela se manifeste sobre a medida. Ou se a pessoa, imagina que a pessoa está com fundado
fundadas suspeitas de fuga. Nesse caso, se intimar o acusado para se manifestar numa medida cautelar, provavelmente, se ele estava pensando em fugir, ele vai ter certeza que aquele é o momento. Então, nesse caso, primeiro se aplica a medida cautelar e depois de aplicada a medida cautelar, se abre espaço para o contraditório, para que o advogado do acusado possa se manifestar e falar sobre a desnecessidade da medida. Outra característica é a cumulatividade. A cumulatividade indica que que as medidas cautelares elas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Então, imaginem só, o juiz ele pode aplicar, por exemplo, a proibição de se ausentar da comarca e só essa medida. Mas, se ele achar necessário, ele pode aplicar a medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca e também a utilização de tornozeleira eletrônica, né? O monitoramento eletrônico. E ele pode incluir, se quiser, também aplicar a fiança junto, né? Tudo isso faz parte do princípio da cumulatividade. As medidas cautelares podem ser aplicadas cumulativamente. E talvez o princípio mais importante, que é o da motivação. Sempre que decretado uma medida cautelar, o juiz ele deve fundamentar, né? Ele deve fundamentar com base em elementos existentes nos autos e ele deve se abster de fazer uma fundamentação genérica. E ele precisa fundamentar com base no caso concreto e não pode de forma alguma fazer se valer de uma fundamentação que sirva a todo tipo de caso. Ele não pode fundamentar exclusivamente com base na gravidade do delito, né, na gravidade abstrata do delito. Ele deve fundamentar demonstrando que os requisitos da prisão preventiva estão presentes. Daqui a um pouquinho a gente vai ver quais são esses requisitos. Mas, só para vocês terem noção, isso daí é uma mudança que trouxe o pacote anticrime. No artigo 315, parágrafo 2º, o legislador diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limite-se à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar os motivos concretos de sua incidência. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Nesses 3 casos, a gente está falando de uma fundamentação genérica, uma fundamentação que serve para qualquer caso, independente dele qual seja. É mais ou menos aquele juiz que fala assim, trata-se de um crime grave, que assola as famílias brasileiras, que destrói a sociedade e mina a existência do ser humano como coletividade. O que ele está falando aí? Ele está falando um monte de coisa que serve para qualquer crime, até para calúnia, né? Até para injúria, até para o crime mais besta, isso daí serve. Obviamente, esse tipo de fundamentação, por poder ser utilizada para qualquer crime ou para qualquer caso, não pode ser utilizado da mesma forma que este tipo de crime é praticado principalmente por pessoas que não têm qualquer respeito com o ser humano, de forma que é necessária a reprimenda processual, já que seja ceifado de sua liberdade já na fase processual, uma vez que tal crime demonstra que o acusado faz do crime o seu meio de vida.
também é mais um argumento, são argumentos genéricos que não podem ser utilizados. Por quê? Porque serve para qualquer coisa. Além disso, o juiz, ele, no inciso 4, diz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo jogador, ou limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes e nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Nesses dois casos, é o juiz que ele simplesmente não quer enfrentar as teses da defesa ou da acusação e se limita a indicar os dispositivos legais, como se fosse suficiente indicar os dispositivos legais para a aplicação de uma medida cautelar. E no inciso 6º, desculpa, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento, em caso de julgamento ou superação do entendimento. Nesse caso, é quando o juiz, de alguma forma, ele contraria a jurisprudência e o entendimento dos tribunais para aplicar uma medida cautelar, para aplicar, em geral, uma prisão preventiva. Tá certo, pessoal? Podemos seguir ou alguma dúvida por enquanto? Tô tranquilo. Tudo tranquilo, Vitor? Então vamos seguir aqui. A gente ainda tem 9 minutos e 10 segundos antes de cair nossa aula, mas então dá para a gente falar de prisão em flagrante. O flagrante, ele ocorre quando a pessoa está cometendo um crime ou acabou de cometer um crime. E ele é dividido em 3 tipos de flagrante. O flagrante próprio é quando a pessoa está cometendo ou ela acabou de cometer um crime. Imagina só que a polícia está passando quando ela vê um sujeito apontando a arma para outro e solicitando educadamente que dê os pertences. Fale, olha, por favor, me dê os pertences, senão serei obrigado a atirar contra a vossa senhoria. Nesse caso, a pessoa está cometendo um crime de roubo. E o policial, se ele efetuar a prisão naquele momento, ele vai praticar um flagrante próprio. Assim como se a pessoa tiver acabado de subtrair o objeto. Imagina que a pessoa já entregou a vítima, já entregou os objetos pessoais para aquele assaltante muito educado, e daí a polícia chega no momento em que esse assaltante está saindo e prende no momento em que acabou de consumar, em que o delito acabou de se consumar. Nesse caso, existe um flagrante impróprio. Já um outro tipo de flagrante, que é chamado de flagrante impróprio, é quando a pessoa é perseguida logo após cometer um delito. Então, ela pratica esse assaltante, ele comete o roubo, a polícia passa logo depois, logo após o cometimento desse roubo e verifica que a pessoa está saindo e começa a perseguição. Então, a pessoa é perseguida e dali a alguns metros ela é pega, ela é presa e os policiais mandam essa pessoa para a delegacia e lá o delegado lavra o flagrante. Nesse caso é o flagrante impróprio. Quando diz perseguição, quando diz logo após, é enquanto durar a perseguição. Pode ser, tem perseguições que são rápidas, que a pessoa é pega poucos metros do local do crime. Agora tem perseguições que podem durar bastante. Imagina só um assalto ao banco em que a pessoa, numa cidade pequena, por exemplo, em que os assaltantes, eles logo depois de roubar o banco, eles saem da cidade, pegam a estrada, a polícia vai atrás em perseguição, manda fazendo inclusive barricadas, e daí pegam eles a 100, 200 quilômetros da cidade. Nesse caso, como houve perseguição, trata-se também de flagrante impróprio. O que não pode é
o que não seria flagrante impróprio é depois de encerrada a perseguição às pessoas serem presas. E daí, nesse caso, a gente pode estar falando de um flagrante presumido. Flagrante presumido é quando a pessoa é encontrada logo depois, ou seja, um lapso temporal maior, com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser aquele o autor do delito. Então, imaginem só que a pessoa ela é encontrada, né, esse autor do roubo que a gente falou, ele é encontrado, né, uns 10 minutos depois, né, a vítima fala as características dessa pessoa, a polícia vê lá na frente uma pessoa com essas características, faz a abordagem e daí com ela encontra uma arma, né, uma arma de fogo, encontra o celular da vítima, encontra o documento da vítima, encontra a bolsa da vítima, encontra o cartão de crédito da vítima, então tudo leva a crer que foi ele, a pessoa que cometeu o delito. De modo que a gente está falando de um flagrante presumido. Né? No caso dos assaltantes de banco, imaginem só que essa pessoa ela é encontrada, que os assaltantes façam o roubo, e daí, depois de meia hora, eles são encontrados numa fazenda com munição pesada, com armamento pesado e com pacotes de dinheiro. Nesse caso, existe também o flagrante presumido, porque foi logo depois. Qual o lapso temporal? Não existe um lapso temporal bem definido. Esse negócio de 24 horas para definir o que é flagrante e o que não é balela. Não existe. Isso aí é lenda urbana. Então, professor, presume-se também que o indivíduo encontrado após 24 horas, seja 24, 48, 72, continua sendo flagrante presumido? Não, não é flagrante presumido. Por quê? Porque é logo depois. Logo depois é um pequeno lapso temporal, Vitor. Logo depois é um pequeno lapso temporal. Então, Professor, então como que a gente define esse logo depois que não existe assim um tempo presumido? então, esse logo depois é indicado de acordo com o bom senso. Não é... Mas não também é, vai muito do achismo, né? Do juiz, seja juiz, delegado, policial, enfim. vai do achismo, mas assim, se achou 3 horas depois, 4 horas depois, e não teve nenhum tipo de perseguição, né? O policial estava andando, daí de repente viu uma pessoa passando e falou: deixa eu enquadrar ela para ver se eu acho alguma coisa. Daí acha. Nesse caso, não é flagrante. Tá, Vai depender muito do caso concreto. Outra coisa, tem que entendi. achar armas, objetos, papéis, documentos, alguma coisa que faça presumir que ele seja o autor do delito. Imagina só um Entendi. celular. Se você acha um celular que foi furtado ou roubado logo depois é um lapso temporal pequeno. Por quê? Porque no celular é muito fácil você trocar de mão. Então, Sim, essa pessoa pode ser muito bem a receptadora. Pode ser um receptador certo. e não E essas o levador ou mesmas furtador. Entendi. Essas mesmas características também se encaixam para o flagrante forjado? O flagrante forjado, então, o flagrante forjado, no caso, é um flagrante legal, em que o agente policial que executa a prisão em flagrante, ele comete um crime, inclusive, fraude processual. Porque no flagrante forjado, o que acontece? A pessoa não está cometendo um crime e o policial forja esse crime, faz alguma coisa para que pareça que essa pessoa está cometendo um crime. Por isso que não só no Brasil, mas no mundo inteiro é muito comum que se use drogas para forjar flagrantes, porque é uma forma muito fácil de você forjar um flagrante. É simplesmente a palavra do policial contra a palavra do autor do delito e vítima da ilegalidade. Então, nesse caso, o policial fala assim: eu achei meio quilo de cocaína com você. Não, não achou. Ah, então prova que eu não achei. Viu a complicação que existe? Nesse caso, o flagrante forjado é quando o policial, ele, de alguma forma, faz um flagrante que não é verdadeiro. Entendeu? Entendi.
Mas aí, no caso, você falou do policial, por exemplo, digamos assim, plantar uma certa quantia de droga com ele. E Sim. quando o policial, por exemplo, chega no local de vendas e se passa pelo cliente, onde que a pessoa já tem a droga e ela vai buscar e volta com a droga? Então, nesse caso, a gente está falando de flagrante preparado. Que, como vai cair, eu vou derrubar aqui e já vou voltar com o flagrante preparado, tá, Vitor? Beleza.